Acho que a gente tem imagens chegando do sul do país, são imagens ao vivo, dá uma olhada no tempo. Inclusive, dá para a gente já observar que chove em alguns pontos. É uma situação desesperadora, levando em conta esse cenário. Claro que a gente segue aqui trazendo imagens ao vivo para você que acompanha o Conexão Record News. E olha só, Porto Alegre construiu um sistema de proteção contra cheias em 1970. Essa operação conta com 14 comportas para tentar evitar o transbordamento das águas do Guaíba. Para entender melhor, a gente faz conexão com o Fernando Dornelles, que é professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele também é doutor em recursos hídricos e saneamento ambiental e tem acompanhado de perto a situação no estado. Professor, muito obrigada por estar com a gente nesse momento complicado. Esse sistema, pelo jeito, não estava preparado para essa quantidade tão alta de chuva, né? Seja bem-vindo ao Conexão Record News. Obrigado. Boa tarde, na medida do possível, para os meus conterrâneos aqui. Bem, Porto Alegre, então, ele possui esse sistema de proteção, né? Ele é composto por mais de 60 quilômetros de diques em terra e um trecho de 2,6 km, que é uma cortina de concreto, conhecido Muro da Mauá aqui. Mas essa estrutura, ela necessita ter algumas passagens, que a gente tem, então, essas comportas, que elas acessam a área portuária. E é complementado por um sistema de bombeamento, né? Então, a gente tem diversas casas de bomba que, durante as chuvas e durante os eventos de cheia do Guaíba, elas trabalham tirando a água de dentro da região protegida e lançando ela no Guaíba. Esse sistema todo ele foi projetado com base na cheia histórica que nós tínhamos, né? A nossa maior cheia foi registrada em 1941. A gente tem dados sistemáticos dos níveis máximos anuais aqui do Guaíba desde 1899. Então, foi esse o critério de dimensionamento. Então, foi estabelecido 4,75, que foi a cheia de 1941, mais uma altura de segurança, que a gente chama de borda livre, que foi mais 1,25 m. Ou seja, todo esse sistema está na cota 6 metros. E a gente teve o pico de nível atingido pelo Guaíba agora nesses últimos dias, aí a gente chegou a 5,75 metros, ou seja, 65 centímetros abaixo do topo desse sistema. Então, em princípio, seria um sistema que deveria resistir. A gente tem essa cota, ele deveria conseguir segurar a água fora da cidade. Mas a gente começou a observar alguns vazamentos pelas comportas, então, junto às juntas, né, a vedação não era suficiente, a gente começou a observar ingresso de água por essas comportas e o colapso de uma das comportas, né? Ela colapsou por completo, inclusive erodiu o dique. A gente teve um grande ingresso muito próximo ali à região onde a gente tem o aeroporto aqui de Porto Alegre, que hoje está ali com 2 metros de água sobre a pista. Pois é, professor. E a gente ainda tem as casas de bomba. Oi. Perdão, é que a gente vê que chove nesse momento, são imagens ao vivo durante a sua entrevista. E com esse cenário todo, então, a gente pode imaginar que a água vai demorar para baixar, né? Pelo menos por mais uns dias. Isso, exato. A gente está aqui num ponto, né, o delta do Jacuí e logo em seguida o Guaíba, ele é uma bacia hidrográfica com mais de 80 mil quilômetros quadrados. E a gente tem diversos rios aqui. A gente tem rios pequenos, que são a bacia do Rio Gravataí, Rio dos Sinos, Rio Caí, são os rios menores que respondem mais rapidamente. Essa chuva, por exemplo, que está iniciando agora, ela vai encher rapidamente esses rios menores e eles já vão contribuir para o Guaíba. Mas a gente tem rios mais compridos que levam mais tempo para responder, ou seja, aquela onda de cheia que vem por esses rios demora mais tempo. E a gente tem esse acoplamento no tempo dos aportes de água que vão chegando aqui no Guaíba. Então a gente vai observar mais chuvas agora no rio Taquariantas, que foi super castigado, né? As cidades lá de Mussum, Roca Salles, Encantado, Lajeado, Estrelas, cidades que sofreram a sua maior cheia registrada também. E a gente tem o maior contribuinte, que é o rio Jacuí. Então a gente tem previsão de chuvas agora, né? Esse sistema retornou do sul, ele estava chovendo bastante no Uruguai, na fronteira do Brasil com o Uruguai. Ele está subindo e ele vai permanecer aqui até segunda-feira, pelo menos é a previsão que existe. E aí então a gente vai ter uma massa de ar fria do sul que vai conseguir empurrar todo esse sistema para cima.
né, e vai esfriar aqui. A gente vai ter outro problema ainda para as pessoas atingidas, que a gente vai ter temperaturas aí por volta de 10 graus aqui na capital, um pouquinho mais, mas ainda tem mais esse problema. Professor, naquela enchente em 41, se não me falha a memória aqui, o Guaíba chegou a ficar 32 dias, demorou, na verdade, 32 dias para ficar abaixo dos 3 metros, depois daquela grande enchente. A gente pode dizer que agora pode levar ainda mais tempo que esse período ou não? A gente tem olhado a situação atual e fazendo algumas previsões. Então, a gente fez uma previsão, a última previsão de hoje, a gente prevê que fique acima dos 4 metros, ao menos nos próximos 10 dias. Até o dia 18, no cenário otimista, ele fica acima dos 4 metros. Colocando essa previsão de chuva, se a previsão ocorrer o que está previsto de chuva e ela de fato acontecer, a gente vai retornar, né? O Guaíba está em rebaixamento, a gente deve estar agora perto da cota 5 metros, ele deve baixar mais um pouquinho, mas a gente vai ter esse aporte de chuva que está acontecendo agora e vai acontecer nos próximos dias até segunda-feira, e registrando essa chuva prevista, a gente pode retornar aí para os 5 metros outra vez. Pois é, enquanto sobra enchente, falta o abastecimento de água, né, professor? Exatamente. Então, no planejamento urbano, a gente tem várias estruturas de serviço urbano que estão dentro dessa área afetada agora, né? Elas estavam dentro da área protegida, mas como essa proteção ela não foi suficiente, ela não foi capaz de conseguir proteger, e aí a gente vai tendo o colapso dessas estruturas, né, uma a uma. Inclusive as próprias casas de bombeamento, que elas deveriam estar drenando essa água de dentro da cidade para fora, elas vão sendo inundadas e devem ser desligadas, né? O quadro elétrico dela começa a ficar submerso e elas são desligadas, tanto porque não vão funcionar e também por risco de descargas elétricas, né, da população que possa estar por perto dela. E nas duas imagens que quem acompanha o Conexão assiste agora, são imagens ao vivo, inclusive também de Porto Alegre, as pessoas ali tentando receber algumas doações. A gente vê realmente as pessoas se unindo neste momento de tragédia, que revela também um gargalo, né, sobre a importância de a gente pensar futuramente em como enfrentar o problema climático de uma nova maneira, professor. Exato, isso aí a gente tem evidências, fatos bastante concretos aí que esses eventos aí estão tendo um aumento da sua frequência, né? Estão ocorrendo com mais mais periodicidade, né? Estão sendo mais frequentes mesmo, né? E com intensidades maiores, né? Os níveis que a gente tem visto aí desde o ano passado. Ano passado a gente teve um evento importante também. O Guaíba foi a cota 3,46 metros. O sistema de proteção foi colocado, né, em funcionamento, as comportas foram fechadas, mas a gente teve ali menos de meio metro de nível d'água nas comportas, né? Houve vazamentos, né? Mas como foi um evento muito mais rápido, né? O nível subiu e baixou rapidamente. Os problemas dentro dessa área protegida não foram significativos, né? Não foram nem perto do que a gente está sofrendo agora, que a gente tem praticamente o mesmo nível do rio dentro da cidade. Pois é, professor. Olha, são imagens de Porto Alegre, do sul do país, chove neste momento, a gente consegue observar que começa a ventar também. Professor, obrigada pela sua análise, esperamos que também a ciência seja cada vez mais ouvida para a gente conseguir enfrentar esse tipo de situação. Mais uma vez, muito obrigada, boa tarde dentro do possível e até a próxima. Uma boa tarde, seguimos à disposição. Obrigada mais uma vez, professor.